recente ataque racista de extrema-direita ocorrido recentemente em Charlottesville, nos Estados Unidos, desencadeou uma onda de infâmias e mentiras por parte de grupos de extrema-direita, tais como o MBL ou os bolsominions, cujo nome fala por si mesmo. Foi preciso uma grande mobilização para explicar a pessoas de baixa instrução e baixa cultura que o nazismo não foi um movimento de esquerda e tampouco foi um movimento de direita, foi um movimento de extrema direita. Mas qual é o problema em dizer que o nazismo foi de esquerda? O problema é nazistas acusarem democratas de serem nazistas, enquanto se dizem democratas. O absurdo é tão grande que a grande mídia teve que intervir, acabou intervindo porque é uma afirmação perigosa essa, que desvirtua o conhecimento da humanidade sobre o horror nazista. Reportagem publicada pelo UOL nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2017, tenta explicar ao distinto público o que é que acontece nessa questão do nazismo, se o nazismo foi mesmo de esquerda ou não, e decreta que é falso que o nazismo teria sido de esquerda. O professor Estevão Chaves Martins, da UNB, explica bem essa questão do nazismo, da ideologia do nazismo. Vamos ver aqui, eu vou ler aqui para você no computador. A apropriação da palavra socialismo na nomenclatura do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, não tem nenhuma relação com a antiga social-democracia alemã, um dos partidos mais antigos, muito menos com o Partido Comunista Russo, criado na Revolução de 1917. Dizer que o partido nazista, que o nazismo foi de esquerda, só porque tinha a expressão nacional-socialismo no nome do partido, é como dizer que o peixe-boi é um bovino, porque tem boi no nome, e que o cavalo marinho é um equino, porque tem cavalo no nome. Isso é ridículo. Mas o grande problema dessa matéria do UOL é que, para evitar problema com a poderosa direita brasileira, faz uma média dizendo que o nazismo não foi nem de esquerda, nem de direita, foi uma terceira via. Isso é conversa. O nazismo foi de direita, só que foi de extrema direita. Ele não foi de esquerda, como já está provado, e também não foi exatamente de centro-direita, mas foi de extrema direita. O nazismo ele prendeu comunistas e judeus. Dizia que os judeus usavam o comunismo para dominar o mundo, uma conversa maluca do Hitler. Colocou os comunistas e os judeus em campos de concentração, torturou e colocou o Partido Comunista na ilegalidade. Se para você ainda não é suficiente essa explicação que eu dei até aqui, que tal dar uma olhada em manchete da Folha da Manhã de 1933, Folha da Manhã que hoje é a Folha de São Paulo, sobre a luta da esquerda alemã contra a ascensão de Hitler. Vamos dar uma olhada na manchete. Que o nazismo não foi de esquerda já está ficando claro que a mobilização para desfazer essa farsa é muito grande. Agora, o nazismo, ele não era de esquerda, mas ele era sim de direita e tinha uma ideologia capitalista. O nazismo, Hitler, aliaram-se aos empresários americanos, aos empresários europeus. Matéria da revista super interessante da editora Abril, publicada no ano passado, mostra que o nazismo era aliado desses empresários e explica até o que é que cada um desses grupos empresariais fez para colaborar com a ideologia nazista. O especialista, livre-docente, economista Ricardo Luiz Feijó, da USP de Ribeirão Preto, explica na sua obra Uma Interpretação do Primeiro Milagre Econômico Alemão, 1933 a 1944, como é que se dava essa questão da adesão de Hitler ao capitalismo. No mercado de trabalho, o governo de Adolf Hitler impôs o controle dos salários
e os salários foram congelados em 1934 e permaneceram fixos até 1945. As centrais sindicais foram abolidas e nenhum mecanismo de barganha coletiva sobreviveu. As greves foram proibidas e todos os trabalhadores, inclusive os de colarinho branco, tiveram que se filiar à organização nazista Frente de Trabalho Alemã, vinculada à Câmara Econômica do Reich, a instância máxima de controle de todas as atividades econômicas. A gigantesca IG Farben controlava áreas centrais de planejamento e liderança pessoal do plano quadrienal. Também amealhavam grandes negócios empresas como a Siemens, Volkswagen, Krupp, Thyssen, Porsche, Güterhoffnungshut, Rheinmetall, etc. Enquanto isso, as indústrias de menor porte do setor de bens de consumo perdiam liberdade. Ohlerdorf, economista do Reich, caracterizou a economia nazista de economia de concorrência imperfeita que favorecia grandes empresas. Grunberger, 1970-124-125. Sua interpretação é correta. Então não se trata de um sistema que suprimiu a propriedade privada, o empreendedorismo e a concorrência. Trata-se, outro sim, de uma economia de comando que promoveu a cartelização da indústria, a fusão de empresas gigantescas com grandes grupos empresariais, como sustentáculo aos ambiciosos planos de conquista de outros países. A competição era promovida não em nível de pequenas empresas, mas na disputa entre grandes grupos econômicos por uma fatia dos negócios e por influência nas decisões de governo. Não era uma competição apenas de mercado, em que somente critérios de preço e de eficiência deveriam prevalecer. Era uma disputa de natureza política, em que os contratos eram tecidos com base na competência em posicionar-se na rede de poder do Terceiro Reich. Bom, mas se nada disso foi suficiente para você que teima em dizer que o nazismo foi de esquerda, ou que o nazismo também não foi de direita, não foi nem uma coisa nem outra, então, quem sabe se o próprio Hitler, com a sua voz gutural, lhe disser, talvez assim você acredite. Vamos ouvir Adolf Hitler. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu rieben, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Wir haben nicht ihre Kolonien. Wir haben nicht alle die Möglichkeiten internationaler Weltverbindungen, die diesen Staaten und Völkern zu eigen sind. Fallen in seiner Ehre und zu verfallen damit in seinem Ansehen. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erhöhen müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie können uns unterdrücken. Sie können uns meinetwegen töten. Kapitulieren werden wir nicht. Hitler estava com 30 anos. Tratava-se de um período decisivo. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa a sua curtida e inscreva-se no nosso canal. Inscrevendo-se no nosso canal, você nos ajuda a continuar produzindo esse material para você. Obrigado.